Graças a Deus. Meus queridos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus pelo privilégio que o Senhor concede de estarmos aqui nessa noite para juntos adorarmos o nome do Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Deus seja glorificado. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Amém. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 23, e precisamente versículo de número 26. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 23, e precisamente versículo de número 26. Graças a Deus. Creio eu que aqui tem doutores na palavra, senhores, mestres das Escrituras. Eu gostaria que os senhores nos ajudassem nesta noite, nesta oportunidade, porque se trata de um jovem que Deus escolheu desde o ventre da mãe, passando por tantas dificuldades, como a perca da própria, ainda criança, mas eu sempre digo que quando Deus chama, Ele capacita, e quando Ele capacita, Ele envia, e quando Ele envia, Ele supre. Eu estou aqui nessa noite, debaixo das poderosas mãos de Deus. Todos encontraram? Para quem não encontrou, vai uma dica. Fica depois de Gênesis e antes do Apocalipse. Está aí a dica. Mas se você ainda não encontrou, vai a segunda. É o quarto evangelho escrito por Lucas. Diz assim o texto sagrado: e quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Vamos ler mais uma vez. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão. Observa que uma vírgula aparece diferenciando a palavra Simão da palavra Cirineu. Um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Queira tomar os vossos assentos, glorificando o nome do Senhor, que é digno para sempre. Meus senhores e minhas senhoras, olha para cá e preste atenção. O texto que for lido nesta noite, nós podemos extrair desse texto mesmo algumas curiosidades estas que estão estampadas no texto. A primeira curiosidade que me faz meditar em uma noite de Santa Ceia, dentro do vernáculo desse texto que for lido, algumas curiosidades aqui me faz meditar, extrair, consubstanciar algumas lições que esse texto ele pode mostrar para mim e para os senhores. A primeira curiosidade é: quem está escrevendo a respeito deste acontecimento é um homem que todos nós conhecemos. Sabemos que Lucas, ele não foi um dos 12 discípulos que andou com Jesus Cristo. Lucas, ele não fez parte da caravana dos 12 discípulos que andaram com Jesus Cristo quando Jesus Cristo estava na terra, operando os seus milagres de uma maneira extraordinária. Lucas, ele não andou com Jesus, então ele não viu o que ele escreveu. Porque uma coisa é eu estar aqui em Santana nesta noite memorável, participando desta Santa Ceia, e ver aquilo que os meus olhos estão me mostrando, e outra coisa é alguém me ligar depois, talvez o pastor Lúcio France, e dizer: pastor Alex Costa, o culto de domingo na Santa Ceia, Deus operou de maneira extraordinária. Então Lucas, ele está falando de uma coisa que ele não viu, ele está escrevendo uma coisa que ele não testificou, ele não foi testemunho ocular, porque uma coisa é ver, participar, e outra coisa é alguém lhe ditar. E diz a história que um certo, uma espécie de uma pessoa foi lhe ditando, e há quem diz que foi João Marcos,
conhecido também como Marcos. A história diz que quando Paulo estava preso na torre de Cesareia, havia um grego muito rico por nome Teófilo, que chamando este jovem por nome Lucas, um homem que havia acabado de se formar na medicina do Egito, estava quase que preparado para exercer a função. Haja visto que Jerusalém precisava muito de médico, porque era normal você chegar em Jerusalém e nas entradas principais da cidade você encontrar paralítico, você encontrar leprosos, você encontrar cego e outras coisas mais. Só que aqui Lucas, ele não teve o privilégio de exercer a sua função aonde o seu coração desejava, que era lá em Jerusalém talvez. Mas a história diz que este grego muito rico, este grego chama Lucas, ele faz uma oferta significativa em dinheiro. Ele disse para Lucas: eu quero que você pesquisa, eu quero que você busque a informação a respeito deste Jesus Cristo, a quem Paulo está pregando com tanta ênfase. Eu quero que você agora traga relatório a respeito deste homem a quem Paulo prega e defende com um zelo e um desvelo da sua alma. Ora, Paulo aqui não está pregando acerca de uma pessoa qualquer. Paulo apenas estava falando que ele teve um encontro com Jesus Cristo, e quando ele teve um encontro com Jesus, tudo na sua vida se fez novo, a vida mudou, a sua visão espiritual mudou. Antigamente ele perseguia a igreja, hoje o relato que nós temos da Bíblia é que quando ele encontrou com Jesus Cristo, ele queria pregar o evangelho genuíno que eu e os senhores pregam hoje, evangelho poderoso, evangelho que cura, evangelho que salva, evangelho que restaura, evangelho que pegou você, que pegou eu, pecador da lama, e nos trouxe a presença de Deus. E por isso nós estamos aqui nessa noite em um culto de Santa Ceia para renovar a nossa aliança com Jesus Cristo, que morreu pendurado no Calvário, morreu no Gólgota, derramando sangue precioso, e esse sangue tem poder para me justificar, para me purificar e purificar você também. Lucas agora está escrevendo a respeito de uma história impactante, história de Jesus Cristo. Observa, senhores, que a segunda curiosidade que me traz a meditar dentro do vernáculo desta palavra é: o texto está dizendo, e quando o iam levando, tomaram um certo Simão. Aí aparece uma vírgula. Quando eu estava lendo, eu acredito que os senhores observaram que eu falei da vírgula. Então vamos fazer umas curiosidades, trazer umas curiosidades que estão estampadas aqui dentro desta vírgula. Primeiro, Simão. A Bíblia está dizendo que Simão, vírgula, Cirineu. Simão é um nome judaico. Então há três possibilidades. Ele poderia ser um judeu nascido em Jerusalém e ter ido morar em Cirene, ou ele poderia ser filho de judeu que nasceu em Cirene e estava em Jerusalém, ou ele poderia ser um prosélito, alguém que se converteu ao judaísmo. Mas a vírgula aqui no meio do texto, ela quer dar uma ênfase muito grande, porque a vírgula está dizendo que Cirineu não era o sobrenome deste rapaz, não era o sobrenome deste moço. Se a vírgula não existisse, então tudo indicaria que ele era um habitante de Cirene, atual Líbia, hoje norte da África. Então a vírgula quer dizer que Simão aqui, ele não era uma pessoa descendente, nascido lá em Cirene. Cirineu é uma localização geográfica. Agora nós temos a palavra Simão em judaico, hebraico, que quer dizer uma pessoa que fazia parte da clã daquele país, ou daquela região. Cirineu é uma localização geográfica. O texto deixa bem claro que quando ele vinha do campo, aqui então tem algumas especificações dentro da palavra, mas como este homem, ele vinha do campo, todo o bom hebreu, quando ele estava fora do seu país, ele vinha na época da festa para Jerusalém, ele vinha trazendo uma oferta na sua mão de gratidão, porque o sacerdote, ele ia oferecer sacrifício, e através do sacrifício ele ganharia o direito de
de ser justificado, um ano, celebrar festa e comemorar as vitórias. Então ele sabia que ele não podia entrar no templo com a mão vazia de qualquer maneira. Então quando ele chega em Jerusalém, talvez ele não tinha trazido a sua oferta significativa, talvez ele procura um dinheiro, um trabalho, porque o texto está dizendo que ele vinha do campo. Então talvez ele chega de Cirene em Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele procura um trabalho porque ele quer ofertar. E quando ele chega em Jerusalém, Jerusalém não tem ninguém nas ruas, Jerusalém está erma, Jerusalém está inóspita, não tem ninguém pelas ruas de Jerusalém. Talvez ele saia para o campo pela manhã, e quando ele chega ao cair da tarde, depois de ter alcançado o seu dia de trabalho, Jerusalém está eufórica, Jerusalém, as pessoas estão pela rua, estão se ouvindo um grito, e ele, tomado por um sentimento de curiosidade, ele vai à beira da Via Dolorosa. E quando ele chega na beira da Via Dolorosa, ele escuta a pessoa dizendo: crucifica-o, mate este Nazareno. E ele, tomado por um sentimento de curiosidade, ele atravessa a via, e quando ele chega, ele observa que a guarda pretoriana de soldados romanos estava conduzindo um homem, que estava conduzindo um pedaço da cruz sobre as costas, e ele vai assistir aquela cerimônia. E quando ele chega por curiosidade para ver o que estava acontecendo, um soldado romano, ele olha para ele e identifica que ele é um trabalhador. Ele então designa que ele carrega a cruz de Jesus. Pastor, para aí e vamos analisar. Se Jesus Cristo tinha 12 discípulos, por que nesta ocasião os soldados romanos, eles tiveram que olhar para um forasteiro, para um qualquer, que aparece ali por um acaso, por uma curiosidade? Por que eles não depositaram? Por que eles não chamaram os discípulos que andavam com Jesus para carregar a cruz? É muito simples, eu já vou desenrolar o texto e você vai entender. Todas as vezes que os discípulos andaram com Jesus Cristo, que eles tiveram necessidade de alguma coisa, Jesus Cristo providenciou. Corriam um certo risco e um certo perigo deles não dar conta de conduzir a cruz que era para ser conduzida por Jesus Cristo. Então eu já vou abrir mão e vou lhe dizer: nem todo mundo está preparado para carregar a cruz, nem todo mundo está preparado para liderar grande movimento, nem todo mundo está preparado para chegar ao pé da cruz do Gólgota, nem todo mundo estava preparado para assistir o martírio e o sofrimento de Jesus Cristo. Nós estamos numa igreja bem ornada, igreja bem preparada. O sacrifício já foi feito no Calvário, Jesus Cristo já derramou sangue, mas através do sangue nós temos que ter ciência que o sangue ainda está vivo, ele nunca vai perder o valor. E todo aquele que entende de cruz, que olha para a cruz de Jesus, ele não abre mão do seu chamado, ele não abre mão, ainda que as dificuldades venham, ele está dizendo: a cruz que meu Senhor carregou e foi pendurado nela, ela teve um peso, ela teve um preço, e eu não posso abrir mão, eu não posso abrir mão da obra. Ei, meus senhores e senhoras, se você acha que está fazendo muito, talvez você não está fazendo nem a metade. Esse Simão, ele aparece como curioso. Cuidado aonde você está, vai ter momento e você vai estar em um determinado lugar, e Deus vai dizer para você: já que você veio aqui, você é escolhido. Já que você veio aqui, é você que vai substituir. Já que você veio aqui, tem qualidade para carregar a cruz, então carregue a cruz. Agora olha para cá e preste atenção. A curiosidade de Simão fez com que ele entrasse na história de Jesus, porque o desígnio da cruz era para Jesus carregar, não era para Simão carregar. Mas pastor,
Pastor, por que não colocaram a cruz nas costas dos discípulos? Porque eles poderiam, antes de chegar no lugar, eles abandonar a cruz. E quando os soldados olharam para o Simão, ele disse: esse é trabalhador, esse é acostumado no pesado. Os discípulos nunca trabalharam, tudo quem fez foi Jesus. Os discípulos não têm costume de trabalho, mas este homem, ele está com uma ferramenta na mão, suor no rosto, ele é acostumado a trabalhar. Ei, senhores pastores, o que tu faz na obra de Deus não é em vão. Talvez o homem não esteja olhando, mas Deus lá de cima está olhando, está dizendo: valeu, campeão, o teu trabalho valeu, campeão, continue cantando. Olha só o mistério que Deus está revelando. Antes de falar do mistério, eu vou revelar aqui algumas coisas que talvez os doutores que estão aqui podem ajudar um jovem nessa minha similar conjectura. Eu disse para o pastor Natanael que Deus havia colocado no meu coração algo para pregar a respeito do peso da cruz. Qual era o peso da cruz que Jesus carregou? Existiam dois tipos de cruz. E a cruz que Jesus Cristo carregou, ele carregou a parte horizontal dela, que tinha mais ou menos, eu anotei aqui para nós fazer uma matemática. A cruz que Jesus carregou, ela media mais ou menos 2,5 metros. A parte que ele carregou, essa parte, ela pesava 30 quilos. Havia a outra parte fixa, que ela ficava lá já colocada. Quando o réu chegava, eles pregavam ele naquela parte horizontal, e uma espécie de uma corda o levantava a 5 metros de altura, e ele ficava exposto a toda a sociedade. Para aquele povo, naquele dia, quando Jesus Cristo foi suspenso no madeiro, colocado àquela altura, o demônio e seus inimigos e toda a plateia que dizia: mata, crucifica, eles disseram, o rei dos reis, que eles disseram, está envergonhado a presença de toda a massa. Só que muito pelo contrário, quando eles levantaram Jesus Cristo à altura de 5 metros, o próprio Deus, ele não mandou anjo para assistir, ele mesmo veio para assistir o sacrifício que Jesus Cristo fez para alcançar o pecador à luz do Evangelho. O texto diz que toda pessoa que ia ser crucificada, ela tinha que ficar um período de 18 horas espendurado. Jesus Cristo não aguentou, porque o chicote que eles batiam em Jesus era um chicote de couro. Na ponta do chicote, ele dividia-se em 3 partes. Na ponta de cada parte tinha lasca de osso, tinha lasca de metal, de natureza, que a história diz que Jesus Cristo levou 2 sessões de 39 chicotadas, senhores pastores. Então vamos fazer uma matemática para você entender. Se foi 2 vezes 39. Por que, pastor? 3 vezes 39, porque o chicote ele tinha 3 pernas. Eu não sei se você entende. 3 pernas, e na ponta ossos. Cada vez que ele batia, aqueles ossos perfuravam e alcançavam os órgãos internos de Jesus Cristo de Nazaré. 3 vezes 39 é o equivalente a 117 chicotadas. A segunda sessão, se ele teve 117 chicotadas vezes 2, é o equivalente a 234 chicotadas. Quando Simão aparece na história, Jesus Cristo já tinha perdido muito sangue, Jesus Cristo já estava pálido, e Deus está assistindo. E se colocasse a cruz nas costas do discípulo, 30 quilos, eles carregavam, pastor? Carregava, mas o objetivo de Deus não era exaltar o discípulo. O objetivo de Deus era fazer com que estrangeiro entrasse na história. Aleluia! Está descendo do céu
para esta igreja nesta noite. Uma glória vinda da parte de Deus. Se prepare, porque tem coisas misteriosas a serem reveladas aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Você que veio aqui nesta noite, está crendo nesta palavra, levante a tua mão para o céu e dá uma glória bem alto para o céu escutar. Quando eles espenduraram Jesus, a massa está dizendo: o rei dos judeus agora foi acusado. E você não dá tempo de falar, porque eu tenho voo e ele sai agora à meia-noite. Mas aprove a Deus assim: em uma outra oportunidade eu vou pregar a palavra, porque eu estou cheio ao céu, eu estou cheio da graça, eu estou cheio do Espírito Santo. Eu sinto que Deus quer me usar aqui nesta noite. Se você sente isso, levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Adore comigo, obreiro. Adore comigo, pastor. A cruz que Jesus carregou, ela teve um peso 30 quilos talvez. Não significa muito para um trecho de aproximadamente 900 a 1.500 metros. Esse é o trecho da via dolorosa. Mas pasme, meus senhores, se colocasse 30 quilos em você todo furado, talvez você murmuraria e deixaria a cruz. É por isso que ele não entregou nas costas dos seus discípulos. Ele deixou para aquele trabalhador que era acostumado com o trabalho. Ei, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: quando a cruz foi colocada nas costas de Simão, Jesus Cristo não saiu da via dolorosa, ele permaneceu lado a lado com Simão. Talvez ele olhava para Simão e na troca de olhar ele dizia: Simão, esta responsabilidade é minha. A hora que tu cansar deste fardo, entrega para mim, porque quem tem a missão de pagar o preço pelo pecador sou eu que vou pagar. É eu que vou pagar. Jesus Cristo está andando com você no vale da sombra da morte, e ele está dizendo: a hora que tu não dá conta mais, entrega para mim o teu problema, que eu vou conduzir até o Pai, até o Pai, até o Pai, até o Pai. O fardo que tu está carregando não se compara ao fardo que Jesus carregou. 30 quilos. A cruz que ficava na vertical pesava 70 quilos. E eu confesso para os senhores que eu passei muito tempo da minha vida achando que Jesus Cristo tinha carregado a parte maior da cruz, mas não foi. Ele carregou a parte menor da cruz, a horizontal, que pesava 30 quilos. E Jesus Cristo, o que mais interessante é Isaías 53. Ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, e não disse nada, abriu a boca e não disse nada. Se o campo que o Senhor está pastoreando, a cruz está pesada, não abra a boca para murmurar. Jesus Cristo está andando com você e está dizendo para você: a hora que estou cansado do peso, me entrega, porque a responsabilidade da igreja é minha, porque minha é a igreja. Aleluia. Uines neganai. Uihamanas. Uinai. Carrega a tua cruz calado. Não murmure do peso que você está carregando. É porque muitos querem cestos cheios, mas depois de cheio o cesto, ele não quer carregar o peso do cesto. Quando começou só era 2 pessoas. Hoje a igreja tem 1000 pessoas. Não reclame, não murmure. A igreja não é tua, a igreja é de Jesus. Jesus Cristo é colocado e pregado. E eles pregaram, prega
pregos que as travas era de 13 a 18 centímetros. E eles pegaram lugares estratégicos. Eu anotei aqui para mim não esquecer. Eles colocaram em lugares estratégicos a fim de que Jesus Cristo não aguentasse o peso que seria colocado sobre ele. A primeira parte do braço que eles colocaram, diz a história, que é entre o rádio e o cúbito. A segunda parte, talvez, entre as palmas da mão, entre a metacarpos, que são nervos sensíveis, que qualquer coisa que toca, você já sentiu assim alguma coisa que toca no nervo, que você dá aquele choque? Então os pregos ali estavam entre aqueles nervos. Jesus Cristo está em uma alta agonia. Diz os historiadores que se tivesse morfina na época, não tinha morfina no mundo, quantidade de morfina que sarasse a dor que Jesus Cristo passou por mim e por você. E todas as vezes que uma coisa tão pequena acontece na nossa vida, no nosso ministério, nós abrimos a boca e começamos a murmurar: ei rapaz, carrega a cruz calado. Quem carregou a maior cruz morreu, ressuscitou, é advogado da igreja, está dizendo: a igreja minha que comprovou, eu apenas pregue a palavra, diga que eu curo, diga que eu liberto, porque esta é a palavra. E quando Jesus foi suspenso, uma grande vergonha, diziam os espectadores: mas não, Senhor, aquilo que seria vergonha na tua trajetória, Deus vai converter em honra na tua vida. A história diz que teve um momento que a morte de Jesus se culminou 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Eles penduraram Jesus por volta de 9 horas da manhã. E por volta de 3 horas da tarde, como eles percebiam que Jesus não aguentava, e havia uma tradição de que antes da pessoa que estava sendo julgada morrer, eles quebrassem uma da sua canela para que ele sentisse muita dor. Não foi necessário quebrar a canela de Jesus Cristo, porque ele foi moído por chicotadas, mas osso nenhum do seu corpo foi quebrado, osso nenhum do seu corpo foi mutilado, quebrado. 3 horas da tarde, eles lhe oferecem vinho, vinagre misturado com vinho e mirra, segundo eles, para amenizar a dor e a agonia que Jesus estava. Mas o próprio Deus estava dizendo, talvez no ouvido de Jesus: não tome vinho, não tome mirra, não tome vinagre, porque o que tu vai passar agora vai entrar na história. Eles te levantaram a 5 metros de altura, estão todo mundo tirando sarro do Senhor, mas o Senhor é o Cordeiro que eu enviei para a terra para levar a minha igreja para o céu. Sem Jesus Cristo ninguém vai ver a mim. Então se prepara, Jesus Cristo. Quando eles enfiaram a lança em Jesus, no peito de Jesus, a Bíblia diz que houve um terremoto, uma escuridão se fechou. Para quê? Para ninguém ver a maneira que Jesus morreu, porque foi muito triste a agonia da sua morte. E diz a história que 2 coisas aconteceram quando Jesus Cristo morreu. A primeira, eu e você, quando o sangue caiu na terra, nós somos purificados pelo sangue de Jesus. A segunda coisa é que quando o sangue bateu na terra, os mortos ressuscitaram. Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e ele veio aqui nessa noite para nos purificar.
do sangue de Jesus. Porque o preço do sangue de Jesus não tem nada que possa pagar a dor e o sofrimento que Ele sofreu por mim e por você. Por um momento, levante a sua mão e adore ao Jesus. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Aonde está o tecladista? Aleluia. Não solte a tua cruz. Por mais pesada que ela esteja, não solte a sua cruz. Por mais pesada que ela esteja, Jesus Cristo está andando com você. Ele está dizendo para você: quando não der conta mais, entrega para mim, me dá. Porque quem foi designado para carregar a cruz, ele tem que ter coragem para enfrentar desafios, para enfrentar agonias, sol castigante, difamações, gritos. Mas quem olha para a cruz de Jesus não dá lugar para grito, não dá ouvido para o inimigo. Ele caminha na via dolorosa dizendo: o meu lugar é lá no Gólgota e eu vou chegar lá. Carrega a cruz, campeão, não desista dela, vai até o fim, porque Jesus está lá do lado dizendo para você: essa cruz é minha. Jesus está falando com alguém aqui nesta noite. Jesus está falando com alguém aqui nesta noite. E hoje você vem para um culto de Santa Ceia, até esquecido do preço que foi pago por Jesus, para que você pudesse participar. Mas o que eu quero que você lembre hoje, nesta noite, para você estar aqui hoje tomando, participando da ceia, alguém teve que morrer para que você fosse justificado dos seus pecados. No pé da cruz, antes da crucificação, Gálatas capítulo 3 e versículo 13 se cumpre. Foi necessário que ele se tornasse maldição por mim e por você. Foi esta hora que Deus virou as costas para Jesus, aonde ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, porque o Senhor me desamparou. Foi na hora que o céu foi tomado de uma escuridão e Deus veio na terra, porque a terra foi selada pelo sangue de um cordeiro pascal que morreu no mundo por mim e por você. Por isso eu e você temos o direito de vir aqui nessa noite e dizer: Jesus Cristo pagou o preço por mim. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, porque Jesus pagou o preço por mim. Vire para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ele: qual é o peso da cruz que você está carregando? Qual é o peso da cruz que colocaram sobre você? Pergunte, irmão, pergunta para ele: qual é o peso da cruz que tu carrega? Diga para ele: é bem maneira comparada à cruz que Jesus carregou. Diga para ele: carrega a tua cruz calado, porque quem sabe o peso que você está carregando, ele pode te carregar para você. Diga para ele: carrega a cruz confiando que quem é dono da cruz é Jesus Cristo de Nazaré. Diga para ele: a cruz não é tua. Diga para ele: a cruz tem dono. Diga para ele: a igreja tem dono. Se a cruz que tu está carregando é a igreja, diga para ele: a igreja tem dono, e o dono da igreja é Jesus Cristo. Diga: tudo pode acabar, mas a igreja tem dono, ela jamais vai ser falida. O mundo pode estar em agonia, mas a igreja não. A igreja está em Cristo Jesus, santificada pelo sangue de Jesus. Aleluia. Quantos entenderam essa mensagem nesta noite?
Aleluia. Eu já finalizei. Queridos, muito obrigado.